princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez
Nos preparando para mais uma escola bíblica dominical. Nesta manhã, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Pai de amor, Tu que és santo, perfeito e maravilhoso, que nos enviou o Teu Filho amado Jesus para realmente o conhecermos e Ele transformar as nossas vidas e nos ensinar de fato quem Ele é e o poder do Teu Evangelho que transforma as nossas vidas. Quero nesta manhã, Deus, te agradecer pelo privilégio que nós temos, ainda que de forma remota, estarmos com os nossos irmãos, por meio da palavra do Senhor, trazer um ensino que venha falar aos seus corações. Fala a cada um nesta manhã, de forma poderosa, e possamos entender cada dia mais o ensino maravilhoso que o Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, nos deu. Que o Espírito Santo, Senhor, possa nos ensinar e nos fazer compreender que nós somos diferentes neste mundo e que, como sal da terra e luz deste mundo, nós precisamos fazer diferença. E mais uma vez aprendemos neste ensino como nós podemos proceder assim, por meio da compreensão da Tua verdade no Teu Evangelho. Nos ensine, ó Deus, e fale nesta manhã aos nossos corações para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. E em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, meus irmãos, eu gostaria então, para iniciarmos a nossa escola dominical, que você abrisse comigo a Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. E hoje nós falaremos acerca da quinta antítese que Jesus apresenta, a sua quinta antítese, acerca da vingança. Então abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, versículo 38, leremos até o versículo 42. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Eu gostaria de trazer essa mensagem hoje, na escola dominical, a respeito da vingança. O que Jesus tem a nos ensinar a respeito desta passagem? O que tem Jesus a nos ensinar a respeito? Deixa eu ajeitar um pouco aqui a minha câmera. Isso. Ok. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. Bom, meus irmãos, eu gostaria de começar esse estudo de hoje falando da história de um homem. Esse homem, ele esteve na guerra. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Louis Zamperini. Louis Zamperini, inclusive, virou filme a história dele. O filme chama-se Invencível. E há 2 filmes com esse nome. A primeira parte dele, a diretora é Angelina Jolie. Então, se você estiver interessado e quiser conhecer melhor a história deste homem, você vai procurar Invencível. A diretora é Angelina Jolie e o personagem principal é Louis Zamperini. Mas um outro filme foi feito depois, esse enfatizando muito mais, o segundo filme, que é Invencível, também, mas com a ênfase naquilo que Deus fez na vida dele. Quem foi Louis Zamperini? Ele era, no início da sua carreira, da sua juventude, ele era cristão, mas ele acabou se afastando, então, das coisas de Deus, do Evangelho, como é muito comum a todos os jovens. Mas na Segunda Guerra, ele era piloto de avião e caiu no mar. E ele ficou ali vários dias no mar,
né, sobreviveu à queda do avião, mas ficou ali náufrago até que ele foi resgatado. Só que ele foi resgatado pelo governo japonês. Ele era, se não me engano, americano. Então, isso mesmo, ele era americano ou inglês, eu não me lembro bem. Mas eu sei que Luiz Zamperini, ele foi resgatado pelos japoneses e ficou como prisioneiro lá no Japão. E sofreu muito, sofreu demais. Lá esse filme mostra muito o sofrimento dele, mas o filme chama Invencível porque ele sofria torturas, mas ele não desistia, ele resistia. As pessoas morriam, os outros prisioneiros morriam, mas ele resistia. E o que é mais interessante é que depois disso, que ele foi liberto e saiu da prisão e voltou para o seu país, ele vivia tendo pesadelos. Ele se casou, mas o casamento dele já estava em frangalhos, porque ele vivia tendo pesadelos, porque ele não conseguia esquecer o sofrimento, e além disso havia um desejo no seu coração de vingança. Isso mesmo, ele sonhava em se vingar daqueles detratores, daqueles que lhe causaram sofrimento. Mas acontece que aquele sofrimento vinha, por quê? Porque sua alma estava enferma. Havia um ódio no seu coração, um desejo de vingança tão terrível que ele não conseguia esquecer. Ele tinha pesadelos com todos, mas principalmente com um general, né, japonês, que ele desejava matá-lo e tudo mais. Mas acontece que pela misericórdia de Deus ele foi alcançado. É isso que eu falo. O segundo filme retrata melhor isso. No segundo filme ele mostra bem, porque é uma ênfase mais cristã, o segundo filme mostra bem o encontro que ele teve com o Evangelho. E ele teve um encontro com Billy Graham, e ele se tornou inclusive um missionário da equipe do Billy Graham, e se tornou um grande pregador do Evangelho, um missionário. Mas o que salvou mesmo a vida dele foi exatamente o Evangelho. Por quê? Porque ele estava tão enfermo pelo desejo de vingança, que o casamento dele já estava sendo destruído, porque ele não tinha paz. Mas quando ele decidiu perdoar e esquecer todo o passado, a vida dele se transformou, e ele então perdoou todos aqueles homens que haviam feito ele sofrer. Então, Luiz Zamperini é um exemplo de um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Alguém que realmente conheceu a verdade, e a verdade o libertou de tudo, inclusive dele mesmo, da sua angústia, do seu sofrimento e da dor no seu coração, daquilo que realmente o destruía, que não era tanto o sofrimento, mas o desejo de vingança. E ele então, depois que perdoou os seus detratores, ele foi curado. O perdão, ele é uma cura maravilhosa. E é isso que Jesus vai nos ensinar aqui. Jesus, mais uma vez, ele está aqui confrontando o ensino dos escribas e fariseus, dos antigos mestres da lei, que pegavam a lei e distorciam sempre a lei. E é interessante isso. Mais uma vez nós nos encontramos aqui diante de uma dessas antíteses de Jesus, né? E assim como nas demais antíteses que nós já estudamos, nessa o Senhor vem aqui confrontar esta interpretação errônea dos fariseus. E qual era o erro dos fariseus, dos religiosos, em relação à lei? Então eu gostaria de nós olharmos para a própria Escritura para nós entendermos. Veja, em que se baseavam os religiosos para dizer olho por olho, dente por dente? Se baseavam, obviamente, nas Escrituras. Só que a visão que eles tinham, né, da lei era uma visão do tipo legalista, como a gente sempre diz. Eles eram tão legalistas que eles se aprisionavam à lei, e por essa razão eles acreditavam que se pegavam a letra da lei e não compreendiam o espírito da lei, que é o mais importante. A gente sempre tem falado isso. Por exemplo, um dos textos que eles se baseavam para falar a respeito, né, e colocar essa regra fixa de olho por olho, dente por dente, na verdade eles interpretavam como se fosse uma exigência. Se alguém lhe arrancou um olho, arranque o olho, você é obrigado. É como se você fosse obrigado a arrancar o olho de alguém. Se alguém arrancou o dente, arranca-lhe o dente de alguém. Mas o que dizia a lei? Bom, Levítico, por exemplo, diz assim, a palavra do Senhor nos diz em Levíticos, quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Veja, se alguém causar defeito em seu próximo,
como ele fez, assim será feito. Fratura por fratura, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele estiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Então, portanto, veja que eles se baseavam na lei para enfatizar a vingança. Mas será que realmente era esse o desejo da lei? Será que era realmente esse o propósito que foi dado na lei de Moisés? Era esse o propósito de Deus quando falava da lei? Bom, vamos dar mais uma olhada agora em Deuteronômio, porque em Deuteronômio também nós temos aí algo interessante para nós analisarmos. Veja o que diz aí, Deuteronômio agora. Veja, é Deuteronômio capítulo 19, tá? Versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio. Então os 2 homens que tiverem a demanda, presta atenção, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, fale, eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bom, o que nós podemos entender isso? Dentro da palavra do Senhor, da lei do Senhor, de fato havia uma lei que servia, mais uma vez, como era a lei do divórcio, como era a lei acerca do adultério, como era a lei acerca também dos juramentos. Essas leis foram dadas para, ou seja, dar uma definição para que não houvesse injustiça. E o que é mais interessante? Quando olhamos para isso, nós descobrimos que os textos mostram que aquela retaliação, aquela vingança que havia, se tornou algo pessoal no meio de Israel. As pessoas se vingavam uns aos outros. E qual que é o problema da vingança? Eu acho que você se lembra quando você era criança, você talvez vai até lembrar-se, com certeza você vai se lembrar e vai até rir, mas é a pura verdade. Lembra quando você era criança e alguém, mesmo você, criança, nós somos cheios de pecados, né? Não pense em dizer que criança não tem pecado, que tem. E uma das coisas que mostra isso é que quando a gente era criança, alguém vinha e a gente brincando, um de repente se desentendia com o outro, um xingava o outro, falava, você é bobo, ele, bobo é você que é muito mais bobo do que o outro, você que é bobo muito mais do que eu, várias vezes, ele você é bobo 10 vezes, você lembra disso? Pois é, a gente fazia isso, mas isso é a natureza humana. Quando um homem pisa no pé do outro, o outro já na hora, por causa da carnalidade, do ser caído que somos nós, aquele pecado, o instinto humano, não é apenas pisar no outro pé não, mas a gente pisa com mais força. Se ele dá talvez um tapa, o outro dá um tapa com muito mais força. Eu até lembro de um caso faz pouco tempo atrás, só para ilustrar bem isso aí. Há pouco tempo atrás aconteceu isso, foi colocado até na internet. Um homem tinha parado no estacionamento de uma loja assim, né, aquelas calçadas, e colocou o carro dele lá. O outro foi e parou atrás, na rua, mas atrás, logo atrás. E o outro, quando foi sair, o primeiro que tinha parado ali, queria obviamente tirar o carro. O outro estava lá atrapalhando, ele foi, parece que foi grosseiro, pediu, tira logo esse carro, com aquela dureza, né, nas palavras. O outro também, com toda a humildade, respondeu também com dureza. E aí ele ficou tão nervoso que pegou aqueles bastão, né, bastão de beisebol, um bastão daquele de beisebol que ele tinha, e rebentou o vidro do carro. O outro ficou mais nervoso ainda, né? Ou seja, um respondeu querendo vingar-se da atitude do outro, respondeu com uma dureza maior, com bastão. Aí o outro, o que ele fez? Pegou um revólver e saiu atirando, e o rapaz fugiu, e graças a Deus não houve morte. Mas isso nos ilustra bem como é que é o ser humano. O ser humano, ele não é justo por natureza.
Ele, na verdade, sempre quer derrotar o outro, quer derrubar e com mais e mais. Então, quer dizer, isso foi dado não para que, vamos dizer assim, que fosse obrigado a ter vingança, mas ao contrário, era para legislar para que o ser humano fizesse isso, não fosse injusto. Se era alguém machucar a mão do outro, então mão por mão. Se era o pé, pé por pé, dente por dente. Esta era a regra da lei. Aquela legislação servia para que as injustiças fossem evitadas, toda a injustiça, mas que fosse feito um julgamento justo. E outra coisa que havia sido esquecida e deturpada pelos religiosos era o fato de que não era uma vingança pessoal, só que eles haviam tornado uma vingança olho por olho, dente por dente. Eles ensinavam, mas não era assim. Nós vimos aí no capítulo que a gente acabou de ler, né, no capítulo 19 de Deuteronômio, que havia toda uma legislação que envolvia julgamento, uma corte civil. Eram os sacerdotes e juízes que julgavam. Na verdade, quando havia um homem ferisse o outro, ali eram julgados. Deveria haver testemunhas, juízes, sacerdotes e juízes para julgar a causa. E mais, quem dava a punição não era a própria pessoa, mas era o juiz. Ele que dava a punição. Então ele dizia, olha, é olho, então olho por olho. Se ele derrubava, matava o animal de alguém, pagava com outro animal, não com o rebanho inteiro. Porque às vezes acontecia isso, né? Uma pessoa matava aí o animal de alguém, o outro ia lá matava o rebanho inteiro. Punha fogo, de repente, acidentalmente, queimava a casa de alguém, o outro lá queimava toda a fazenda do outro. Então era assim que acontecia. Então havia uma legislação exatamente para que essa injustiça ou esses atos de vingança pudessem não provocar até ao ponto de todos se matarem. Isso é tão interessante que isso sempre existiu, a vingança. O Brasil mesmo, a história do Brasil mostra isso, é interessante. No Nordeste, no sertão nordestino, quem conhece a história do Nordeste sabe que lá famílias se matavam. Havia toda uma vingança lá no sertão nordestino que era muito comum. Um matava alguém da família, vinha o outro e matava, e o outro vinha e matava, e daqui a pouco matava 2, 3, e famílias se matavam. Por quê? Porque tinha esse espírito de vingança. É a natureza humana, desejo de vingança. E o que Jesus vai trazer aqui é exatamente algo completamente diferente. Veja que ele traz algumas coisas assim que às vezes nos chama a atenção e às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Realmente, não fica muito fácil a gente compreender quando Jesus diz assim, digo, porém, não resistais a perverso, mas a qualquer que te der na face direita, volta-lhe também a outra. Se te tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Então, quer dizer, ele dá algumas orientações que, tirada do seu contexto, do Sermão do Monte, ficam sendo como que coisas muito difíceis de serem cumpridas. Mas o que a gente tem que entender é que a gente não deve interpretar, isso que é importante, nós não devemos interpretar nada do Sermão do Monte, nenhuma parte do Sermão do Monte, fora do Sermão do Monte. Por isso que a gente vem trabalhando o Sermão do Monte desde o seu início, para a gente interpretar tudo dentro do seu contexto. Percebe como é importante nós conhecermos o contexto? Além disso, além de conhecermos todo o contexto, todo o Sermão do Monte, todo o ensino do Sermão do Monte, tem uma outra coisa importante que nós precisamos levar a sério aqui, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, uma das regras mais importantes da hermenêutica, ou seja, da interpretação bíblica, da exegese, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. A palavra de Deus é a sua melhor intérprete. Então, nós temos que pegar todo o ensino das Escrituras e nunca pegar apenas um texto e aplicá-lo como se esse texto fosse o único a respeito deste assunto. E aí nós vamos entender isso quando nós formos falar especificamente para cada um desses mandamentos ou para cada um desses exemplos que Jesus deu, que na verdade não foram exaustivos, mas eles servem como princípios para a nossa vida. Então vejamos. As leis, como nós já vimos. Primeiro, as leis elas não foram dadas para provar a vingança, mas ao contrário, foi para o quê? Para impedi-las. Percebe isso? O contexto vai nos mostrar isso. Então isso é muito importante. As leis não foram dadas para que
fosse obrigado à vingança, porque do jeito que os fariseus ensinavam, e é isso que Jesus está chamando a atenção aqui, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eles tinham colocado como regra, pegaram essa regra e colocaram, não, é olho por olho, dente por dente. É como se fosse assim, se alguém arrancou seu olho, você é obrigado a arrancar o olho do outro. Se alguém arrancou seu pé, arranca o pé do outro. Se alguém arrancou seu dedo, arranque o dedo do outro. Tem que ser assim. E na verdade, Jesus agora vai mostrar algo muito mais importante. Jesus vai falar aqui acerca da misericórdia, acerca do perdão, ou seja, tudo que está relacionado ao Sermão do Monte. Por isso que é tão importante nós falarmos que o Sermão do Monte tem que ser interpretado como um texto só. Todo o Sermão do Monte, os 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, porque é um só ensino. E é interessante como é que Jesus ensinou no início, todos nós lembramos, bem-aventurados humildes de espírito. Então percebam, primeiramente, uma coisa mais importante, Jesus não disse essas palavras para qualquer pessoa. Essas regras, essas orientações não são para o presidente, para o governador, para os políticos, para os empresários, para a população em geral, mas foi direcionado para quem? Para mim e para você que é cristão, para você que é realmente nascido de novo, para aquele que teve um encontro com Jesus, aquele que realmente foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Esta mensagem é para os discípulos de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados sois vós, todos vós que sois perseguidos. Percebe? Essa mensagem é para nós, não é para outras pessoas, é para nós, é para mim e para você, meus irmãos. É para aquele que é verdadeiramente cristão. Então é dentro desse contexto que nós temos que interpretar. Isso aqui é algo muito importante, tá bom? Veja só, a partir desses versículos nós podemos afirmar que a quinta antítese de Jesus, ela nos ensina que a vingança pessoal nunca deve fazer parte da vida do cristão, que deve até amar os inimigos. Até amar os inimigos? Sim, isso aí é a partir do versículo 43. Veja o versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Percebe? Ou seja, dentro do todo o contexto do Sermão do Monte, nós não somos ensinados a nos vingar, mas dar lugar à ira de Deus, como Paulo nos ensina, né? Paulo fala isso exatamente, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Em outras palavras, não se vingue. Deus é quem irá fazer isso. Deus irá cumprir a sua justiça no tempo certo. Ainda que para a gente seja tardio, mas no tempo certo, no tempo de Deus, Deus irá cumprir os seus propósitos. Nós não devemos buscar a vingança. Ao contrário, né? Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Alguns interpretam, ou seja, deixará a cara dele queimando de vergonha, né, que ele vai ficar tão... Ou seja, na verdade, a não retaliação, a não vingança, a relevância, a misericórdia, o perdão vai ter um efeito muito mais forte na vida das pessoas que nos ofendem do que a própria atitude de vingar. Algumas pessoas dizem, né, vários ditados acerca da vingança. A vingança é um prato que se come frio. Alguns dizem, a vingança é um veneno que você dá para o outro, achando que vai matá-lo, que na verdade é um veneno que você mesmo bebe. É isso mesmo. Vingar, desejo de vingança só nos adoece. Lembra da história do Zamperini? Enquanto ele estava desejoso, o seu coração estava ali, totalmente dominado pelo desejo de vingança, ele adoeceu e quase destruiu seu casamento, mas seu casamento e a sua vida foi salva pelo Evangelho, claro, de Jesus Cristo, que o transformou e fez dele um grande pregador do Evangelho, inclusive fez parte da equipe do Billy Graham. Por quê? Porque o Espírito Santo o transformou e libertou ele dessa vingança. Então, meus irmãos, esses versículos nos mostram que a vingança pessoal nunca deve fazer parte da vida do cristão. É esse o ensino mais importante, que é a nossa afirmação teológica. A vingança pessoal nunca deve fazer parte da vida do cristão, que deve até amar os seus inimigos. E quais são as evidências do texto e do contexto que nos permite chegar, né, à conclusão de que a vingança não faz parte da vida cristã? Quais são as evidências? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, veja que é um estudo importante. Versículo 38, novamente, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Como eu expliquei, a lei civil em Israel nunca deveria ser aplicada de forma pessoal. Eu já comentei isso no início, mas eu vou novamente fortalecer. Israel, ele vivia uma teocracia. Isso já é um ponto importante aqui que nós não podemos desconsiderar. Israel vivia uma teocracia, ou seja, quem é que dominava Israel naquela época que foi dada a lei de Moisés? Quem era o rei de Israel? Quem era o dominador de Israel? Quem era o supremo líder de Israel? Não era Moisés, não era Davi, não era nenhum outro líder, mas era o próprio Deus. Teocracia, o governo de Deus. Israel vivia uma teocracia. Não existe teocracia hoje, apesar de que existem algumas teocracias, entre aspas, né, que são governos liderados, dominados pelas leis da Sharia, por exemplo, os países muçulmanos. Entretanto, são homens que dominam, claro, baseado nas leis e regras do Corão, etc. Mas no mundo cristão não existe teocracia hoje, nem pode existir. Inclusive, algumas pessoas que sonham com a teocracia estão iludidos, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Mas naquela época, Israel vivia uma teocracia. Todo o governo era de Deus e eles não podiam fazer nada que estivesse fora da lei, com o risco de serem punidos. Mas o objetivo da lei civil sempre foi de trazer paz entre eles, de proteger e também impedir que aqueles atos inconsequentes movidos por paixões humanas destruíssem uns aos outros, sabe? Inclusive a própria lei, ela inclui mandamentos que visavam a proteção do povo de cometer injustiças, como as cidades de refúgio. Vocês se lembram das cidades de refúgio? Tem vários textos que falam sobre isso, como Números 35. As cidades de refúgio era para que aquelas pessoas que acidentalmente matassem alguém, para que a família dele não vingasse, né? Porque a lei dizia, né? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Então, para que os familiares não vingassem, eles podiam fugir. Havia uma cidade chamada cidades de refúgio. Ali naquelas cidades eles fugiam e para aquela cidade ali ninguém podia matá-lo. Tudo isso era para proteger a vida. A lei sempre foi dada para proteger a vida. Este que é o problema dos fariseus e escribas. Eles sempre entendiam, procuravam pegar a lei, tornar algo casuístico, algo legalista, cheio de regras, mas na verdade a lei foi dada sempre para proteger e nunca para destruir. Os religiosos eles queriam usar a lei para vingança pessoal, baseando-se em textos da retribuição, como aquele que eu li de Levíticos, né? Só que eles invalidavam textos, por exemplo, como Levíticos 1,18. Veja o que nos diz a palavra do Senhor em Levítico 1,18. Para você ver tanto que a palavra do Senhor é tão maravilhosa. Levítico 1,18 diz assim. Não é 1,18 não, tá? Aqui o meu está 1,18, acho que é 18,1. Eu anotei errado. Não é não. Eu acabei perdendo aqui, meus irmãos, mas vamos deixar esse texto de lado porque eu acabei feito uma anotação errada aqui. Vamos para a questão. Como, de fato, nós lemos, né, aquele texto que nós lemos, e não é Levítico 1,18, é um outro texto, eu acho que está aqui no meu tablet, é mais fácil de encontrar. Perdão, está aqui. É Levíticos, tá? Que diz assim: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele faz, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, esse lhe fará. Na verdade, aí é capítulo 24, versículo 17 a 19. Percebe que eles pegaram esse texto para vamos dizer assim, para exigir a vingança, quando na verdade, eu já expliquei, isso servia para evitar injustiças. Este era o problema. A lei civil nunca deveria ser aplicada de forma pessoal. Como mostra o Deuteronômio, juízes que deveriam julgar. Juízes deveriam ouvir testemunhas. O caso deveria ser levado aos juízes para que eles pudessem analisar, deveria ter todo um processo, e os juízes é que deveriam então executar a pena e não a pessoa. Ou seja, se a pessoa sofreu um dano aqui, ela não deveria ela mesma ir lá arrancar o dente do outro, mas deveria levar o caso ao juiz para que o juiz julgasse e a pena fosse aplicada no outro pelos juízes. Percebe? Mas eles haviam distorcido isso e haviam se tornado uma vingança pessoal. Então o primeiro ponto é esse. E Jesus vai mostrar que estava errado. Não é isso que deveria se levar. Segundo, e aí é algo que nós
realmente precisamos entender de forma muito clara que é o ensino talvez o mais importante de Jesus aqui. Veja, Jesus deixou claro que não podemos resistir ao perverso. Mas por quê? Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Mas é a primeira parte que nós queremos enfatizar. Não resistais ao perverso. Jesus ele não disse, não resistais à perversidade. Isso é muito importante. Por que é importante? Olha, observe bem. Jesus não está dizendo, não resistais à injustiça, não resistais à perversidade, mas ele diz ao perverso, ou seja, nós não podemos permitir a impunidade da perversidade. Se há uma perversidade, se há uma injustiça, ela deve ser corrigida. Se há uma justiça, inclusive a lei dizia, se alguém cometeu um ato contra o outro, quebrou o dente, arrancou uma perna, ou quebrou a perna, ou roubou um animal, matou um animal, fez isso ou aquilo, deveria ser corrigido. Isso deveria ser corrigido, deveria ser levado ao sinédrio, ele deveria ser levado ao, não sinédrio, porque naquela época não havia sinédrio, mas aos juízes, aos sacerdotes, para que eles julgassem com testemunhas, com toda a justiça, tudo corretamente. Acontece que isso era importante, lutar contra a perversidade. Jesus não está ensinando você não lutar ou não resistir contra a perversidade ou contra o mal em si, nem aceitar assim os atos malignos de injustiça. A palavra de Deus, inclusive, nos ensina lá em Tiago, capítulo 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que há uma mensagem dentro do contexto de toda a Bíblia, isso que eu falei, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Há todo esse ensino de que o diabo sim deve ser resistido, a maldade sim deve ser resistida, a malignidade, a injustiça deve ser resistida. Tiago ensinou isso, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que Jesus ensinou aqui é que não devemos resistir ao perverso. Neste caso, ele se refere ao homem que pratica a perversidade, ou seja, nós não devemos resistir àquele que nos fazem o mal. No sentido de que nós não devemos ser vingativos. Ou seja, de nós não nos opormos a ele, por que razão? É interessante isso. Por que nós não devemos resistir? Ou seja, por que nós não devemos nos opor a essas pessoas que causam mal? Aqui ele está falando sobre o fato de nos colocarmos no mesmo nível do perverso. O termo lá é toponerô, colocar-se no mesmo nível, colocar-se na mesma altura, toponerô. É colocar-se, ou seja, não resistais, não se coloque no mesmo nível do perverso. Não seja igual ao perverso. É isso que Jesus está ensinando. Não seja como o perverso. Não seja perverso como ele. Se alguém lhe foi injusto ou causou injustiça e alguém lhe fez mal, não seja mal como ele. Não seja mal como ele. Ou seja, agir perversamente da mesma forma. Neste ponto, Tiago, ele nos mostra também uma resposta interessante, que olha só, mesmo Tiago que falou que nós devemos resistir ao diabo, ele também nos fala a respeito dessa questão de resistir ao perverso. E em que se baseava Tiago? Obviamente, no próprio Jesus. Olha o que ele diz. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Ou seja, Tiago também tinha esse pensamento. O homem deve ser tardio para cirar, para desejar a vingança. Ele tem que o quê? Aguardar a justiça de Deus. É exatamente isso. Jesus está dizendo, não resistais ao perverso. Não se coloque, não seja um perverso como um perverso. Se alguém lhe feriu, não vai feri-lo. Não vai buscar a vingança. Agora, por que Jesus está querendo ensinar isso? Nós vamos entender ao final que tudo isso está relacionado não ao fato de que é uma lei. Porque senão nós cairíamos no mesmo erro dos fariseus. Tornar tudo uma lei. Então pegar esses trechos que Jesus falou, se alguém lhe deu na face direita, oferece a outra, se alguém lhe pedir a túnica, lhe dê também a capa, se alguém te obrigar a uma milha, de duas, etc. E nós pegarmos isso como regras e leis para que nós façamos e cumpramos o propósito de alcançar a graça de Deus por meio de cumprir essas regras, nós estamos caindo no mesmo erro legalista dos fariseus. Será que é isso que Jesus está ensinando? Ele está ensinando algo completamente diferente. O que ele está ensinando é que aqueles que de fato são humildes de espírito, choram por seus pecados, são mansos, limpos de coração, pacificadores,
esses aí, esses que estão inclusive dispostos a sofrer perseguição, que são perseguidos por causa da justiça, estes homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo, eles vão agir de forma diferente. Não é a questão de nós fazermos algo para conseguirmos a graça, é porque nós já fomos transformados. É isso, por isso que Jesus começa o Sermão do Monte falando das características do cristão. O cristão, espera-se do cristão uma atitude diferente. O cristão, ele não pode ser vingativo. Por quê? Porque ele foi transformado. Porque ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque se ele não age assim, então alguma coisa está errada. Se ele é vingativo, se ele tem o desejo de vingar-se, então tem alguma coisa errada na vida dele. Então, em outras palavras, é isso. Mas vamos para, então, a última parte, para entendermos melhor sobre isso. Finalmente, em terceiro lugar, Jesus aqui ele apresenta 4 princípios básicos, ou seja, 4 princípios práticos, aliás, são 4 princípios práticos. Ele não dá uma lista exaustiva do que devemos ou não fazer, mas ele dá 4 princípios práticos, 4, para lidarmos com as controvérsias e demandas. Primeiro, ofereça a outra face. Agora a gente pensa assim, será que Jesus ele está dizendo que toda vez que alguém me ofender, aí a gente pega que é o princípio, não é apenas a questão de levar um tapa, mas aqui Jesus está falando do princípio de alguém que lhe ofende de alguma forma, talvez fisicamente, talvez por palavras, talvez moralmente, alguém que lhe ofende moralmente com palavras, e exatamente o princípio é esse. O que você deve fazer? Retribuir? Não. Aí o que Jesus está ensinando, meus irmãos, é que você tem que ter uma atitude diferente. O que se espera do cristão, ou seja, daquele ama, aquele que foi transformado, é que ele não retribua, que ele não seja vingativo. Em outras palavras, você tem que estar disposto, na verdade, até oferecer outra face. Ah, mas eu vou sempre oferecer outra face? É como se alguém entrou um ladrão aqui em casa, roubou meu celular e fala, não, ladrão, espera aí, leva o celular da minha esposa também. Ou alguém te fura por causa desse ladrão que quer te ferir, te fira com a faca. Ah, peraí, filho, não é bem isso, com certeza não é. A gente, por uma questão até mesmo da própria Escritura, a gente vai entender isso. E eu vou chamar a atenção para você em um texto que vai falar exatamente sobre isso. Eu gostaria que você atentasse para João, se você quiser ler comigo, João capítulo 18. João no capítulo 18 tem uma passagem muito interessante que vai mostrar exatamente isso. Olha só, a partir do versículo 21, Jesus estava sendo interrogado. Olha o que aconteceu. Por que me interrogas? O próprio Jesus está perguntando. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Sabem eles o que eu disse? Dizendo ele disse isso ao sacerdote. Sabe o que aconteceu? Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? O que Jesus fez? Ele ofereceu outra face? Se realmente era este o ensino de Jesus, ele ofereceria outra face, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus não vingou. Jesus foi fiel ao princípio. Olha o que ele fez. Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Agora, se falei bem, por que me feres? Jesus fez um protesto, igual Paulo. Paulo e Silas também, quando eles foram presos lá, e eles então foram fustigados, eles foram maltratados, e Paulo e Silas eram cidadãos romanos, depois eles dispensaram Paulo, peraí, vocês ofenderam, vocês machucaram, vocês maltrataram um cidadão romano sem julgamento, e a lei mostra que vocês têm que cumprir o julgamento, vocês tinham que ter feito um julgamento, não fizeram, volte que vocês mesmos nos soltem. Paulo exigiu. Paulo não foi vingativo, assim como Jesus também não. Mas Jesus entendeu que aquele guarda, ele estava sendo contra a lei, ele não estava cumprindo a lei, ele estava sendo injusto. Ele estava, olha, se eu falei mal, dá testemunho do mal que eu falei. Mas se eu falei bem, por que você me fere? Jesus não foi vingativo. Tanto é que a gente sabe que lá na cruz Jesus disse o quê? Perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem. Ele não foi vingativo. Mas ele protestou, você está agindo errado, você está contra a lei. Você está ferindo injustamente uma pessoa, assim como Paulo. E Paulo, interessante, Jesus falou da lei de Israel, e Paulo falou da lei dos romanos. Vocês deveriam me julgar como a lei romana diz, se vocês não julgaram.
Então Paulo protestou. Isso nos ensina o seguinte, que apesar de que nós não podemos vingar a nós mesmos, nós temos que estar inclusive dispostos, até mesmo se for necessário, a oferecer outra face, ou seja, sermos amáveis e não vingativos, mas isso não quer dizer que a gente tem que se calar diante das injustiças. Isso não quer dizer que uma mulher que sempre é agredida em casa pelo marido, você vai dizer, você tem que aceitar ser agredida até o final da sua vida. E depois você pode de repente saber que aquele marido foi preso e ela pode ser que esteja espancada ou morta. Será que é essa atitude? Não. As injustiças elas devem ser reveladas. Tudo que for contra a lei, inclusive isso serve para os cristãos, mas não serve para aquele que não é cristão. Então se a pessoa que não é cristão, que é cristã, mas vive com um homem não cristão, ele não pode permitir que ele seja sempre agredido. Né? Jesus está dizendo aqui algo que você não deve ser vingativo. E ele mesmo ensinou isso e mostrou isso. Ele não aceitou a injustiça. Ele não foi vingativo. Mas ele mostrou que aquele homem estava sendo injusto, aquele guarda, da mesma forma que Paulo. É isso que nós temos que entender. Não resistais ao perverso. Não seja duro, não se coloque, como eu falei, não fique na mesma posição do perverso. Não haja como ele, não seja vingativo como ele, não seja injusto como ele. Não se coloque no mesmo nível, não se rebaixe, em outras palavras. Você é o servo de Deus, você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Você tem que ser humilde, de espírito, manso, limpo de coração, você não tem que desejar vingança. Da mesma forma, ele deu um outro exemplo. Ao que te demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A capa era algo tão importante que a lei dizia que ninguém poderia pegar a capa do outro e depois não devolver antes do sol. Tinha que devolver antes do sol nascer, porque a capa também servia para dormir. Mas mesmo assim Jesus está dizendo, se alguém demandar tirar-te a túnica, esteja disposto até a abrir mão da capa. Da mesma forma, ele vai falar, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. E aqui Jesus está se referindo a algo que era uma prática dos povos antigos. Os dominadores, os povos que dominavam outros povos, no caso ali, eram os romanos, dominavam Israel, nós sabemos disso. Israel estava sob o jugo de Roma e muitos soldados romanos, era costume deles pegarem e falar assim, você vai ter que carregar isso aqui. E mandava a pessoa carregar uma milha. Depois mandava outra pessoa, se de repente eram 3 milhas, eles iam chamar 3 pessoas para fazer isso. A pessoa de repente estava trabalhando, pescando, ou fazendo qualquer outra coisa, tinha que parar o serviço e fazer isso. Muitas vezes as pessoas achavam aquilo extremamente injusto e ficavam contrariadas, irritadas, iradas. E o que Jesus vai ensinar aqui é o seguinte, não, se alguém te mandar uma, não anda só uma, não anda duas. O que Jesus está ensinando? Não seja uma pessoa irasciva, que fica se irando por qualquer coisa, por toda injustiça. Apesar das injustiças existirem, você tem que ser uma pessoa que é mansa. Olha, bem-aventurados os mansos. Não fique irado. Sabe por que Jesus ensina essas coisas? Porque é interessante. Se uma pessoa obrigar ele a andar duas, porque era a lei que dizia isso, né? Aliás, eram regras dos povos. Mas você andava duas, sabe o que ia acontecer? Aquilo ia ter um poder transformador na vida daquela pessoa. E exatamente foi isso que aconteceu. O Michael LaJohn dá um exemplo maravilhoso. Sabe? Você talvez tenha ouvido falar de Hudson Taylor, um missionário inglês que trabalhou ainda no final do século XIX na China. Na época, a Inglaterra tinha uma influência muito grande na China e os ingleses eram muito respeitados. Ele era um missionário inglês. Só que, diferente dos outros missionários, Hudson Taylor, ele foi um homem que fez uma grande diferença na China. Ele se vestia como chinês, ele se adaptava à cultura chinesa, ele amava os chineses. E uma certa vez, ele sendo estrangeiro, estava esperando um barco para atravessar um rio. E o barqueiro chegou um homem rico, não reconhecendo a Hudson Taylor, que era um estrangeiro, porque ele estava vestido como chinês. Ele empurrou e falou assim, eu quero ir agora. Aí o barqueiro, não é o senhor que vai não, porque é a vez desse homem, esse estrangeiro. Ele ficou até assustado, aquele homem, empresário rico, né, porque havia maltratado um estrangeiro, um inglês, que era muito respeitado ali. Mas sabe o que Hudson Taylor fez? Não, você quer ir? Vá comigo. Aí entra aqui no barco, nós vamos juntos. Aquilo tocou profundamente, o homem ficou chocado. E aí Hudson Taylor começou a dizer para ele por que ele agiu daquela forma. Ao invés dele ser duro com ele, não, Hudson Taylor começou a falar, né, do amor de Jesus e aquele homem foi impactado, transformado. É isso que faz. Você prega o evangelho com a sua vida e é isso que Jesus está ensinando. Seja diferente, não seja uma pessoa que vive reclamando da vida, brigando das injustiças, não. Faça algo mais do que se espera de vocês. Ele falou interessante também acerca de um homem
Aliás, Martin Lloyd Jones conta a respeito de um homem, essa história também é maravilhosa. É um homem que ele era um pugilista, um lutador de boxe, trabalhava numa mina. Ele era um homem que derrubava qualquer pessoa, assim, porque ele era um lutador de boxe profissional. Mas ele veio a ser transformado pelo poder do Evangelho. Então ele voltou a trabalhar na mina, depois de convertido. Aí um homem, olha só o que aconteceu, um homem que trabalhava com ele ali, tinha desejo de acertar ele, mas tinha medo, porque ele era muito forte. Mas aí ficou sabendo que ele era crente agora, foi lá e esmurrou ele. Aí o que ele fez, aquele evangelista, eu esqueci o nome dele agora, me deu um branco, ele não fez nada. E ele ficou impactado, ele ficou assim. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu te perdoo assim como Deus te perdoa, eu também te perdoo. E simplesmente não falou nada, não reagiu. Ele poderia, com um soco, ele poderia derrubar aquele homem, porque ele era um forte, mas ele não fez isso. Ou seja, fez exatamente como Jesus mandou. Ele não precisou dar outra face, mas ele não fez nada. Ele simplesmente disse, ó, Deus te perdoa assim como eu te perdoo. Aquilo foi tão impactante na vida daquele mineiro que ficou muitos dias ali com aquela coisa perturbando a mente dele, até que ele veio conversar com ele, ouviu o evangelho e veio a ser transformado e se tornou um cristão, porque aquela atitude. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós temos que fazer diferença. Ele falou, nós somos sal da terra e luz do mundo. Agora Jesus está explicando como é que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente entendendo exatamente o que é viver a verdade da palavra de Deus. Viver de acordo com Deus, não de acordo com o legalismo dos fariseus, mas de acordo com aquilo que realmente Jesus nos ensina, para que a gente compreenda realmente o que é ser um cristão, é ser diferente. Te obrigo a dar uma, não vai só uma não, de duas. E para terminar, Jesus se dá a quem te pede e não voltes as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Ah, isso aqui é tão difícil, né? Quantas vezes a gente está andando na rua e muitas pessoas pedem. Sabe, muitas vezes a gente vê drogados, pessoas drogadas pedem dinheiro. Você sabe que aquela pessoa vai usar para a droga. E ele está pedindo dinheiro, você e agora? Sabendo que aquela pessoa vai usar para a droga, isso quer dizer que você vai ter que doar agora, você sabe que ela vai ser prejudicial a ele. Então, muitas vezes, o que é bom para aquela pessoa não é um dinheiro, certamente um resgate. E muitas vezes nós não fazemos isso, né? Não conseguimos, mas é exatamente isso. Mas e quando está na dúvida, ou quando é para uma droga, ou para quando é bebida, a gente fica em dúvida. Mas e quando alguém pede e você não sabe? Olha o que Jesus diz, dá, quem te pede não voltes as costas. Não é que a gente tem que pegar isso como legalismo, não, mas o que Jesus está querendo ensinar isso aqui é aquilo que João compreendeu perfeitamente. João, certamente baseado naquilo que Jesus ensinou, ele diz assim, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17, presta atenção. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, não é que eu tenho que dar para ser filho de Deus, na verdade é porque eu sou filho de Deus, porque na verdade o amor de Deus já me alcançou, eu tenho que dar, eu tenho que ajudar, eu tenho que socorrer. Isso é a prova de que eu sou filho de Deus. O filho de Deus ele não vê alguém passando fome e cerra ou fecha o seu coração. Veja o que ele diz no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Sabe aquelas pessoas que estão sempre dispostas a doar quando há necessidade? É porque são filhos de Deus, tem um coração transformado. Aquela pessoa que é dura, não ajuda ninguém, às vezes fala assim, eu sou um crente verdadeiro, que estou aqui tanto tempo na igreja, assim, mas tem um coração duro, fechado, não ajuda ninguém. Será que ele realmente é um filho de Deus? Ele ama de verdade ou só de palavras? A prova de que alguém realmente tem o amor de Deus, João diz aqui, como pode permanecer o amor de Deus no coração daquele que, tendo de bens deste mundo, cerra, ou seja, fecha a porta do seu coração, não ajuda, fecha, não ajuda. Jesus disse, dá quem te pede. Às vezes nós estamos em dúvida se vamos ajudar ou não. Eu já tive vontade de falar assim, e agora? Última vez que eu encontrei com uma pessoa assim, foi na Ipatinga, a última vez que eu fui lá, um homem pediu uma ajuda e eu fiquei em dúvida, será que ele vai? Eu falei assim, mas Deus tocou no meu coração, eu já tinha até saído, eu voltei, falei, espera aí, voltei, disse, olha, eu dei para ele e tal, ele agradeceu, eu vi até sinceridade nas palavras daquele homem, não sei se ele usou para outra coisa, ele disse que era para ajudar numa passagem, ou para ajudar a comprar algum texto, alguma coisa assim. Agora, se ele ia usar para o bem ou não, isso não cabe a mim. Às vezes a gente tem que abrir mão, e é isso que Jesus está dizendo, às vezes nós temos que abrir mão. Essa aqui é a questão, Jesus está dizendo sempre abrir mão do nosso egoísmo. Quando Jesus nos ensina que aquele que vir após mim,
negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe qual que é o problema nosso? Nós nos esquecemos disso. O verdadeiro cristão é aquele que nega-se a si mesmo. Ele não vive para si, ele vive para o Senhor. Ele tem que ser alegre, ele tem que estar disposto, inclusive, a relevar quando é agredido. Ele tem que estar disposto, se pedir alguma coisa, dá logo a capa. Abra mão, não seja egoísta, não guarde nada para si. Se te obrigam a andar 1 milha, ande 2. Essa atitude, esse tipo de compromisso, esse tipo de ato, vai levar as pessoas a serem transformadas. E aí eu gostaria de chamar a atenção, concluindo aí, para esse último texto de Paulo. Claro que Paulo está baseado em Jesus. Claro que Paulo se baseou nas palavras de Jesus ao dizer essas palavras aqui em Romanos capítulo 12, quando ele chega à parte prática. Ele ensina acerca da justificação pela fé, mas ele vai ensinar agora como podemos ser práticos. Olha o que ele diz aí, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, que palavras maravilhosas do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor. É isso que nós precisamos aprender, nós somos diferentes. Nós não podemos agir como o mundo está pronto a se vingar, alguém pisa no pé, o outro pisa na hora. Se alguém pisa no pé de um, o outro já dá-lhe um murro. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que aprender a engolir sapos, como diz aquela expressão. Às vezes a palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida suscita a ira. Como é que nós podemos ganhar vidas para Cristo sendo vingativos? Jesus está nos ensinando que precisamos ser diferentes. Ele nos ensina, meus irmãos, a conclusão é que devemos sempre fugir da vingança. A atitude sempre será de humildade perante os perversos, humildade que irá contrastar totalmente com a malignidade daquele que nos inflige o mal. A resposta contrária de amor e misericórdia vai ter um efeito muito mais poderoso que o da vingança, não é? Se você vingar e agir da mesma forma, você se pôs como ele. Mas se você agir com amor, que Paulo disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se eu fazer isso, na verdade a pessoa vai ser muito mais fortemente tocada, como foi ali os inimigos de Zamperini, como foi aquele inimigo daquele pugilista, como foi aquele homem tocado por Hudson Taylor. Não reagirmos perante as ofensas pode até parecer que somos fracos, mas ao contrário, somente aqueles que são cheios do poder, da graça e das misericórdias e do Espírito Santo de Deus é que tem condições de agir assim. Sim. Na verdade, ao não reagir, isso mostra uma força muito grande em nós, não em nós mesmos, mas o Espírito Santo é que nos capacita a não reagir, a não ser duro com o próximo. Compreende? Que Deus abençoe a todos.